Boa tarde, meu nome é Otávio e minha dupla é o Guilherme, e vamos apresentar o nosso projeto sobre modelos de linguagem GPT-3 do grupo OpenAI. Aqui temos o artigo escolhido para o nosso projeto, que se chama A Robot Wrote This Entire Article. Are You Scared Yet, Human? Que é um artigo do The Guardian, onde o artigo inteiramente é escrito pelo GPT-3. Eles deram a tarefa para o modelo escrever uma redação e os robôs vieram em paz. E aí o GPT-3 escreveu uma redação inteiramente sobre isso, onde ele começa I'm not a human, I'm a robot, a thinking robot, e ele menciona que ele usa apenas 0,12% da sua capacidade cognitiva, ele é capaz de fazer decisões racionais e lógicas, e ele continua o artigo falando que os robôs vieram em paz, toda aquela coisa. Então, vou começar introduzindo o que é a área de processamento de linguagem natural. Essa é uma sub-área da inteligência artificial e da linguística, focada na relação entre computadores e a linguagem humana, como computadores lidam com a linguagem humana. E tem 3 grandes sub-áreas, que é o reconhecimento de fala, ou seja, dado uma gravação de uma pessoa falando alguma coisa em determinada linguagem, como que o modelo consegue interpretar essa fala e, por exemplo, transcrever para uma legenda ou um texto escrito. Compreensão de linguagem natural, ou seja, dado um texto escrito em linguagem natural, linguagem humana, como o modelo interpreta esse texto e responde, por exemplo, perguntas sobre esse texto. E geração de linguagem natural, onde, dado, por exemplo, um começo de uma sentença ou então uma descrição de alguma coisa em linguagem natural, o modelo ser capaz de gerar um texto inteiramente sobre aquele tópico ou, por exemplo, completar a frase continuando escrevendo um texto. E o que é um modelo de linguagem? Um modelo de linguagem nada mais é do que um modelo que é capaz de modelar a distribuição de probabilidade de sentenças, ou seja, dado uma sentença P, contendo as palavras P1, P2, P3 até Pn, como esse modelo é capaz de atribuir uma distribuição de probabilidade para essa sentença. Ou seja, como ele é capaz de inferir contexto a dados tokens, ou seja, palavras individuais, em uma sentença ou em um texto. E aqui vamos falar sobre um modelo de linguagem específico chamado de Transformer, que é um modelo de aprendizado profundo, ou seja, um Transformer é, em essência, uma rede neural capaz de lidar com dados sequenciais de forma similar a arquiteturas recorrentes, arquiteturas que retêm memória, como LSTM, GRU, por exemplo. Mas o diferencial do Transformer é que ele é capaz de lidar com dados sequenciais de forma não sequencial, ou seja, ele pode lidar com dados de entrada em paralelo. E os Transformers são atualmente o estado da arte em modelos de linguagem. E aqui temos alguns exemplos de modelos de linguagem de aprendizado profundo, onde todos eles são Transformers, com exceção do Elmo, que é um modelo que ainda utiliza arquitetura recorrente. E à direita temos um gráfico comparativo do tamanho do modelo em total de parâmetros e a evolução deles ao longo do tempo. Temos Bert e Roberta, modelos de Transformers, arquiteturas de Transformers, na casa dos milhões de parâmetros. E aí temos GPT-2, que algumas versões já pularam para mais de 1 bilhão de parâmetros, apesar de que todos eles surgiram em um espaço de tempo pequeno, ou seja, todos eles surgiram quase ao mesmo tempo, ou seja, um pouco span de anos. Temos o modelo T5 e Turing NLG, onde Turing NLG é especificamente da Microsoft, que já pularam mais para por volta de 10 bilhões de parâmetros. E temos o GPT-3 da OpenAI, que já escalou isso para um tamanho absurdo de mais de 170 bilhões de parâmetros. Tá, então, o que é um transformer, né? O transformer ele é basicamente um encoder-decoder, em que o encoder vai comprimir a sequência de entrada em uma codificação que só o modelo entende, e o decoder ele vai usar essa informação para fazer predições, né? Aqui na imagem do lado a gente tem uma visão de como é a arquitetura básica do transformer, e ele vai usar principalmente o mecanismo de self-attention, que vai atribuir pesos a cada palavra da sequência de entrada, né, que vai ser representada por um word embedding, que é um vetor,
e com isso ele vai conseguir ter inferência sobre o contexto de cada palavra na frase e a importância delas. Pode passar. Nessa frase, por exemplo, né, "The animal didn't cross the street because it was too tired." Como que a gente vai saber o que esse it representa? Então, o mecanismo de attention, ele vai pegar cada palavra dessa sequência de entrada e atribuir os pesos para cada uma, né, para prever o que esse it representa. Então, por exemplo, na imagem ao lado, a gente vê que The Animal conseguiu um peso muito maior do que The Street. Então, pelo contexto, a gente vai saber o que esse it vai representar. E com isso, quando a gente faz um empilhamento de várias camadas de attention, a gente vai ter um contexto muito maior de cada palavra na frase e das características das palavras. Pode passar. Então, mais especificamente, o GPT-3 agora, a arquitetura dele, ele vai ter 96 layers de decoder de um transformer. Isso vai escalonar muito alto os seus parâmetros, então ele vai ter o modelo mais pesado do GPT-3 tem 175 bilhões de parâmetros, o que é uma escalada muito alta em relação ao seu antecessor, né, o GPT-2, que tinha 1,6 bilhões na sua versão maior. E para treinar esses 175 bilhões de parâmetros, a gente vai precisar de muito texto. E os autores usaram 45 terabytes de texto, o que equivale a 500 bilhões de tokens. Aqui na tabela embaixo a gente tem os datasets que eles usaram no treinamento. Então eles usaram Common Crawl, que é um crawling da internet inteira. Então eles conseguiram 410 bilhões de tokens fazendo esse crawling. Eles também usaram mais 4 datasets, né? O WebText 2 com 19 bilhões de tokens, o Books 1, Books 2 e o Wikipedia. Aqui na imagem ao lado a gente tem uma figura ilustrativa, né, do GPT-3, que são vários decoders empilhados. Pode passar. Essa imagem mostra os parâmetros, né, das versões do GPT-3 que foram treinadas, sendo a mais impactante essa de 175 bilhões de parâmetros, 96 camadas e 3,2 milhões do tamanho do batch. Pode passar. Então, o treinamento desse modelo de linguagem, ele é bem tradicional, né? Ele vai usar Next Word Prediction. Então, basicamente, você vai mascarar a última palavra da frase e tentar prever ela a partir do resto da frase. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Robot must obey, aí o modelo vai predizer orders. Então, a gente pode dizer que esse é um aprendizado não supervisionado, a gente vai usar só o dado de entrada para treinar um modelo. Lembrando que o GPT-3 ele é um modelo autorregressivo, então ele vai olhar só para o passado para prever o presente. Pode passar. Uma característica muito interessante do GPT-3 é que ele não vai usar um método tradicional de fine tuning para suas tarefas. Então, modelos como BERT, Roberta, o próprio GPT-2, eles usam muito a técnica de fine tuning para realização das tarefas. Então, por exemplo, se a gente tem uma tarefa de tradução, primeiramente a gente vai treinar o modelo em um corpus gigante de texto para ele aprender as nuances de cada linguagem. Então a gente treina ele para task específica. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo da direita, a gente tem a task de tradução. Ele vai receber
depois que ele fez o pré-treinamento, ele vai receber um outro dado de treinamento para fazer a tradução. Então, ele teria que, retreinar os pesos para se adequar a essa tarefa. No caso do GPT-3, como ele foi treinado na internet inteira, ele vai conseguir inferir a tarefa a partir de uma entrada. Então, se, como entrada nós damos uma descrição da tarefa, por exemplo, traduza inglês para francês, e alguns exemplos, ele vai conseguir inferir a próxima palavra que seria a resposta para essa tradução de queijo, por exemplo. Pode passar. E aqui temos algumas aplicações desse modelo GPT-3, que seria duas grandes áreas. Em primeira, geração de sentenças, como visto pelo The Guardian, geração de textos, onde o modelo vai gerar textos automaticamente, dado algum tópico, alguma coisa assim. Ou então geração automática de código, onde foi demonstrado que o GPT-3 é capaz de, dado uma descrição de por exemplo, eu quero uma página da web, ou eu quero um código que faz isso. O GPT-3 foi capaz de gerar código em si, ou seja, uma página HTML com script JavaScript, ou código em Python, para fazer uma determinada tarefa. E o segundo tópico é question answering, ou seja, dado uma pergunta, alguma questão, você dá essa pergunta para o modelo e ele te responde alguma coisa. A primeira aplicação direta de question answering é chatbot, onde uma pessoa interage com a máquina e faz perguntas, tira dúvidas, e o modelo é capaz de responder essas perguntas de forma bem concisa. E a segunda aplicação é máquinas de busca, como por exemplo Google e Bing, onde você joga um determinado tópico, uma palavra, uma sentença, e ele te retorna informações relevantes a essa sentença. E aqui temos um exemplo muito interessante, onde o GPT-3 foi capaz de gerar um modelo de inteligência artificial, usando Keras, para classificação de imagens. E aí você pode ver que ele gerou um código em Python usando o Keras. Ele gerou camadas de convolução, camadas de max pooling, e fez todo um modelo com base simplesmente em uma descrição que ele queria. Um modelo para classificar imagens. O dataset tem tantas imagens e as imagens têm dado shape. E algumas questões éticas que surgem com um modelo tão poderoso como o GPT-3 é, por exemplo, geração de fake news. Se eu quero, por exemplo, difamar um candidato político, ou se eu quero inventar alguma coisa mentirosa sobre uma pessoa famosa, eu posso usar o GPT-3 para gerar, por exemplo, um texto ou um artigo sobre alguém ou sobre alguma pessoa que seja falso. Uma segunda questão é a automação de tarefas não triviais, ou seja, principalmente, como exemplo, jornalismo, onde precisa de pessoas para revisar texto, gerar texto, escrever texto. Será que o GPT-3 não pode fazer isso automaticamente, já que ele foi capaz de escrever todo um artigo? Quem disse que ele não pode escrever artigos de outros tópicos e automatizar essas tarefas? E um terceiro tópico, que isso já é mais aberto à discussão, que é General Purpose AI, ou seja, uma IA de propósito geral. O GPT-3, apesar dele ser extremamente poderoso, ele é restrito a algumas tarefas, onde eu falei question answering e geração de sentenças, onde o GPT-3 se dá muito bem, mas em outras tarefas, como, por exemplo, interpretação de contexto, ou responder perguntas dado um determinado contexto de algum texto ou de algum artigo, o GPT-3 já não é tão bom assim. Como visto por essa tabela, onde alguns datasets foram dados para modelos e foram feitas perguntas sobre esse dataset, onde o modelo precisava inferir respostas baseadas no texto, o GPT-3 não foi tão bom assim, onde outros modelos, por exemplo, outros modelos de fine-tuning, estado da arte, sempre tiveram resultados melhores que o GPT-3, e até mesmo o BERT, um BERT de tamanho grande, usando fine-tuning, teve um modelo melhor. Você pode ver que mesmo onde o GPT-3 teve resultados bons, com uma acurácia de 92%, 90%, ainda assim, um modelo de estado da arte usando fine-tuning teve um resultado significativamente melhor do que o GPT-3. E com isso terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado.